Bom, entre os tipos de infração, nós podemos sublinhar alguns que são muito mais importantes que você saiba, porque existem vários tipos de infrações que podem ser decretados pelo poder público, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itabira, para aquelas pessoas que estão, aqueles empreendimentos que estão descumprindo a legislação ambiental. Dentre esses tipos, eu sublinharia 4 tipos, que são talvez os que você precisa entender com mais vigor, porque eles são os mais comuns dentro do rol de tipos de penalidade, que podem ser classificados. O primeiro deles é a advertência, que diz respeito a situações de tamanho, de dimensão um pouco mais leve. Nesses casos em que há advertência, a Secretaria Municipal, por meio do fiscal, vai apenas advertir um determinado empreendimento sobre o descumprimento eventual ou suposto de determinada norma. Então, é uma forma, um ato de você, quando não tenha dano ambiental, chega até um empreendimento e dá para ele uma oportunidade de regularização. Entenda sempre a advertência como uma oportunidade de regularização. É muito importante que o empreendimento, diante de receber aí um auto de infração com uma advertência, providencie o mais rápido possível o cumprimento daquilo que está sendo solicitado e informe ao órgão ambiental municipal sobre esse cumprimento, para que, se satisfatório, encerre o processo naquele momento. Porém, existem também desdobramentos, caso isso não aconteça, que é isso se escalar e ir para outros tipos de penalidade. Outro tipo de penalidade também muito importante de ser compreendido por todo mundo em Itabira diz respeito à multa. A multa muitas vezes confunde-se com o próprio auto de infração, pois as pessoas chamam às vezes de multa ambiental um auto de infração que traz qualquer tipo de teor. A multa é muito conhecida porque pesa no bolso, é uma penalidade pecuniária, um valor que deve ser pago do particular para o município. Esse valor não significa que você está reparando o dano. Lembre-se que quando a gente trata de direito ambiental, a gente tem 3 responsabilidades. A responsabilidade civil, que diz respeito à reparação e nada tem a ver com a multa que é estipulada pela fiscalização ambiental. A responsabilidade criminal, que é o fato de você ser processado pelo Ministério Público por ter cometido eventualmente um crime ambiental, e isso também não diz respeito a absolutamente nada da Secretaria Municipal. E a terceira, e sim a que diz respeito à Secretaria Municipal, responsabilidade administrativa, que é o simples fato de serem possíveis penalidades para aqueles empreendimentos que estão descumprindo as normas regulamentares que a administração pública lhes colocou. Então, entenda que esse contexto diz respeito, portanto, apenas à responsabilidade administrativa. E esse valor que deve ser pago, ele deve ser remetido diretamente ao poder público e não anula as outras responsabilidades. Portanto, se você fez o pagamento da multa, você não pode simplesmente deixar de reparar o seu dano. São 2 coisas diferentes, Não se assuste se mesmo depois de você ter pago a multa, receba ali uma notificação do Ministério Público dizendo que você cometeu um crime ambiental, porque isso é plenamente possível e não é porque você pagou a multa que você estará livre desses outros problemas. Mas a multa é, portanto, um valor pecuniário que é remetido diretamente ao poder público de Itabira e vai ser investido aí de acordo com as regras da legislação para a promoção de um meio ambiente melhor para todo mundo. Outro tipo de penalidade que também é muito importante, eu aqui classificaria 2 tipos de forma mais ou menos conjunta, pois dizem respeito à suspensão e ao embargo, que são atividades que podem ser suspensas ou embargadas em função diretamente de estarem descumprindo a legislação ambiental. É dado, portanto, pela Lei Municipal de Itabira, o poder para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na pessoa do fiscal, vá até o empreendimento e, diante de verificar algo que é realmente muito grave, tal como funcionar sem licença ambiental, você possa receber uma suspensão de atividades daquele fiscal. É uma das penalidades que estão elencadas lá na legislação e que permite ao fiscal dar poderes para ele, portanto, de determinar que aquela determinada atividade pararia naquele instante. É muito importante você observar
que a suspensão, tal como o embargo, devem ser aplicadas imediatamente, independente de recurso. E a gente vai falar de recurso depois, e nesse momento nós vamos tratar dessa suspensão de eficácia. Porém, é importante entender que a suspensão de atividades é uma determinação, é uma penalidade cuja determinação é que o empreendimento pare de funcionar imediatamente, ou seja, tão logo seja possível, as atividades cessem. E, portanto, ela difere do embargo, que acaba sendo muito confundido, porque o embargo diz respeito também a cessar atividades. Porém, a suspensão diz respeito a cessar a atividade como um todo. Por exemplo, se você está ali agindo num empreendimento, você tem uma atividade de um determinado empreendimento, a empresa faz alguma coisa e aquela coisa precisa de licença ambiental, o fiscal chega lá, vê que você não tem licença, ele suspende as suas atividades. Mas pode ser que as atividades estejam regulares, como por exemplo, uma obra qualquer pode ser feita, a construção de um muro pode ser feito. Isso é, em princípio, uma situação que não vai ser classificada como empreendimento, ou seja, você pode construir muros sem ter, na maioria das vezes, licença ambiental. Só que se esse muro estiver dentro de uma área de preservação permanente, cuja a ocupação não seja regular, ou seja, nós temos então uma situação em que há uma atividade regular sendo desenvolvida dentro de um local que não é possível, que não encaixa-se. E, portanto, nesse caso a gente vai ter o embargo. A figura do embargo é quando você cerca mesmo um local e impede que as atividades ali aconteçam. Então você tem, por um lado, a suspensão de atividades, cujo entorno seria suspender as atividades todas, porque as atividades em si demandam algum tipo de autorização, ou o embargo, que importa na suspensão de todas as atividades, que dependam ou não dependam de qualquer tipo de autorização, porém numa área cercada, numa área determinada. Eu costumo dizer que o embargo faz a gente remeter àquelas situações em que você enxerga mesmo uma fita passando num local, onde você enxerga que ali naquele local nada pode ser feito. Já a suspensão de atividade se aplica somente às atividades cujo exercício dependa de autorização e, portanto, elas estão irregulares como um todo, independente do local em que elas se executam. Então, se você tem uma suspensão de atividades e resolve fazer no quintal aquilo que estava sendo feito no empreendimento, você está cometendo erro do mesmo jeito. Agora, se você tem um muro que está sendo construído numa PP, sendo classificado como irregular e ali recebendo o embargo, não tem problema nenhum você continuar a construção do muro do lado de fora da APP. Esse é uma forma da gente esclarecer uma dúvida que muita gente tem em relação a esses tipos de penalidade. Então a gente tratou aqui de basicamente a advertência, multa e embargo, suspensão, que são tipos de penalidades que são os mais comuns, mas existem outras penalidades restritivas de direito, existem também penalidades pecuniárias, tais como a multa diária, que estão presentes lá na nossa legislação. Então basta você depois verificar a legislação para entender todos os tipos de penalidades e saber que eles podem sim ser conjugados e serem aplicados para os munícipes, para que você receba, você pare, uma forma da administração constranger pessoas que estão agindo contra as leis ambientais.